Em 2014, os cientistas testaram 47 dos superalimentos mais populares do planeta. Kale, a estrela das lojas de produtos naturais, marcou apenas 49 pontos em 100 possíveis. O espinafre apresentou o resultado melhor, 86 pontos, mas o líder chocou todos os presentes. Os mirtilos, chamados de rainha dos antioxidantes, mal chegaram aos 11. O campeão absoluto foi um modesto folha da ilha, desconhecido pela maioria dos norte-americanos. O agrião, que cresce em riachos frios em todo o hemisfério norte, obteve nota 100 perfeitas. Apesar dos seus benefícios únicos, os supermercados praticamente não o vendem aos consumidores modernos. A razão não é o sabor ou a qualidade, mas uma história de prioridades industriais em detrimento da saúde humana. A Londres vitoriana já dependeu dele para combater a fome, mas a industrialização eliminou-o da dieta. O alimento mais nutritivo do planeta tornou-se um segredo, aguardando tranquilamente em riachos e lojas especializadas. Os Centros de Controlo de Doenças dos EUA e o Departamento de Agricultura dos EUA desenvolveram um método revolucionário para avaliar produtos alimentares. Eles mediram o conteúdo de 17 nutrientes essenciais em cada 100 calorias dos alimentos, criando um índice de densidade de nutrientes. A doutora Jennifer Dinoia, da Universidade William Patterson, liderou um estudo em larga escala de 47 produtos. Sua equipe analisou os níveis de ferro, cálcio, vitamina C, ácido fólico e outros 13 elementos vitais em cada amostra. Os resultados revolucionaram as ideias sobre alimentação saudável. Muitos superalimentos sensacionalistas tiveram um desempenho surpreendentemente fraco, enquanto as plantas tradicionais negligenciadas ocuparam os primeiros lugares. O estudo foi o primeiro a adotar uma abordagem estritamente científica para a avaliação nutricional. Até então, o conceito de superalimento baseava-se mais no marketing e nas crenças populares do que em medições precisas da densidade nutricional. Quando os resultados da análise chegaram ao laboratório, os investigadores verificaram 3 vezes os dados do agrião. Este vegetal de folhas discretas obteve o máximo possível de 100 pontos em 100, à frente de todos os símbolos reconhecidos de alimentação saudável. A couve, que se tornou uma indústria multibilionária nos últimos 10 anos, obteve apenas 49 pontos. O espinafre, glorificado pelos desenhos animados sobre Popeye, o marinheiro, atingiu 86 pontos, mas ficou longe do resultado ideal do agrião. O golpe mais doloroso foram os resultados das bagas e frutos. Os mirtilos, pelos quais os americanos pagam até $10 por quilo fora da estação, obtiveram uma pontuação humilhante de 11 na escala de densidade nutricional. O agrião cresceu em riachos europeus e asiáticos durante milhares de anos, e a população local compreendeu intuitivamente o seu valor. Os antigos gregos davam aos soldados antes das batalhas, e os legionários romanos carregavam sementes de agrião em suas malas de viagem como um kit natural de primeiros socorros. Em 2023, os analistas calcularam as vendas de vegetais folhosos nas maiores redes americanas. Kale preenche prateleiras inteiras da Whole Foods e Trader Joe's, gerando mais de $2 bilhões americanos em vendas anuais em todo o país. O agrião pode ser encontrado em apenas 3% dos supermercados americanos, geralmente em embalagens minúsculas e caras. A maioria dos compradores passa sem saber que existe o alimento mais nutritivo do planeta. O absurdo da situação torna-se evidente quando se comparam os números. Os americanos gastam milhões em suplementos de ferro e cálcio, mas um punhado de agrião contém esses elementos em uma forma natural e de fácil digestão. O problema não reside nas preferências dos consumidores, mas nas limitações logísticas da moderna indústria alimentar. O sistema de comércio varejista seleciona os produtos não pelo valor nutricional, mas pela sua capacidade de resistir ao transporte e armazenamento a longo prazo sem perda de apresentação. Em 1850,
A população de Londres ultrapassava os 2,5 milhões de habitantes, transformando a capital num aglomerado de operários fabris. A fumaça do carvão envolveu a cidade em um cobertor espesso, e nas áreas da classe trabalhadora do East End, as famílias amontoavam-se em porões sem luz solar. O escorbuto dizimou os pobres de Londres com uma regularidade alarmante. Os médicos da época documentaram milhares de casos de sangramento nas gengivas, queda de dentes e feridas que não cicatrizavam entre trabalhadores de fábricas e seus filhos. Os vegetais frescos eram um luxo fora do alcance da maioria dos moradores das cidades. Batatas e pão formavam a base da dieta, mas esses alimentos eram extremamente insuficientes para manter a saúde em condições de trabalho físico pesado. A mortalidade infantil nas áreas mais pobres atingiu 50% antes dos 5 anos de idade. As mães exaustas não conseguiam alimentar os seus bebés e os que sobreviveram ficaram fracos e doentes devido à falta de vitaminas. Ao amanhecer, as ruas de Londres encheram-se de gritos de vendedores ambulantes. Agrião fresco! Apenas 1 centavo por grupo. Crianças com cestos cheios de folhas verdes caminharam de Covent Garden até as áreas mais pobres de Whitechapel. O jornal Morning Chronicle, de 1850, escreveu sobre Mary Jones, de 7 anos, que vendia agrião no portão da fábrica todas as manhãs. A mãe notou que a menina nunca ficava doente, ao contrário das crianças vizinhas que só comiam pão. Um cacho de agrião continha a necessidade diária de vitamina C para um adulto. Além disso, continha tanto ferro quanto um trabalhador obteria com meio quilo de carne bovina, mas custava 50 vezes menos que a carne. O médico James Lind, que estudou o escorbuto na Marinha Britânica, notou um padrão surpreendente. As famílias que compravam regularmente agrião aos vendedores ambulantes sofriam pouco com o sangramento nas gengivas e com os ossos fracos característicos dos pobres urbanos. 100 gramas de agrião contém 11% da necessidade diária de cálcio, que supera a do leite com 10 vezes menos calorias. Há mais ferro no agrião do que no espinafre e 4 vezes mais vitamina C do que na laranja. Testes laboratoriais modernos confirmam o conhecimento intuitivo dos vitorianos. O potencial antioxidante do agrião na escala ORAC chega a 4.000 unidades por 100 gramas, o que o coloca no mesmo nível das bagas de goji e do chocolate amargo. A singularidade do agrião reside na combinação de vitaminas solúveis em água e lipossolúveis em um único produto. O ácido fólico, as vitaminas K e A, estão presentes em concentrações que cobrem metade das necessidades diárias de um adulto. O professor de bioquímica da Universidade de Oxford, Tim Spector, chama o agrião de comprimido multivitamínico da natureza. Ao contrário dos aditivos sintéticos, todos os nutrientes do agrião estão na forma biodisponível e são absorvidos quase completamente pelo organismo. Em Hampshire, engenheiros vitorianos construíram um sistema único de plantações de cascalho para cultivar agrião. A água fria da nascente de Chiltern Hills era canalizada através de uma rede de canais através de 40 acres de terraços especialmente preparados. A ferrovia Mid-Hampshire, conhecida localmente como Cress Line, foi construída exclusivamente para transportar colheitas para Londres. Todas as manhãs, às 5 horas, carruagens especiais com paredes perfuradas partiam da estação de Alton para os mercados da capital. O sistema de abastecimento de água da plantação era incrível em sua precisão de engenharia. A temperatura da água era mantida em 11 graus durante todo o ano, graças a profundas fontes artesianas e a um elaborado sistema de eclusas. Mais de 200 famílias em Hampshire viviam do cultivo de agrião. Os agricultores conheciam os segredos de um fundo de cascalho ideal. Uma mistura de pequenos seixos, areia de rio e conchas de ostras trituradas criava condições ideais para o sistema radicular da planta. Às 4 da manhã, os agricultores de Hampshire cortavam o agrião na escuridão total,
usando apenas lamparinas de querosene. A planta teve que ser colhida antes do nascer do sol para garantir que as folhas mantivessem o máximo de frescor e crocância na longa viagem até Londres. O Diário do Agricultor William Carter, do ano 1872, registra uma velocidade incrível. A colheita, cortada às 4 da manhã, já estava nas prateleiras de Covent Garden às 8 da manhã. Nenhuma cadeia logística moderna pode ostentar uma entrega tão rápida de ervas frescas. O segredo estava na sincronização cuidadosa de todos os elos da cadeia. Os trens esperavam pelos agricultores nas estações, os comerciantes encontravam os trens nas estações de Londres e os vendedores ambulantes já faziam fila para comprar produtos frescos. Os supermercados modernos recebem as verduras 7 a 10 dias após a colheita, mesmo em condições ideais de cadeia de frio. O sistema de agrião vitoriano funcionou 20 vezes mais rápido, entregando aos consumidores um produto com o máximo de vitaminas e minerais. Em 1911, as cidades americanas cresciam a uma taxa de 20% por década, absorvendo milhões de imigrantes europeus e agricultores rurais. Nova York, Chicago e Filadélfia tornaram-se centros industriais gigantescos, com populações de vários milhões cada. As fazendas locais não podiam mais alimentar as cidades em crescimento. A indústria alimentar enfrentou a necessidade de transportar alimentos por milhares de quilômetros, desde os produtores até aos consumidores, exigindo soluções fundamentalmente novas de armazenamento e transporte. Magnatas das ferrovias como Cornelius Vanderbilt começaram a ditar os termos do setor agrícola. Os agricultores tiveram que cultivar não as colheitas mais nutritivas, mas sim as mais transportáveis, que pudessem resistir semanas em vagões sem refrigeração. O sistema tradicional de abastecimento local ruiu sob a pressão da lógica industrial. O agrião, que não podia ser transportado a mais de 160 quilômetros do seu ponto de recolha, foi a primeira vítima da nova era de produção alimentar em massa. Em 1908, a Bury Seed Company recebeu a patente de uma variedade revolucionária de alface que poderia resistir ao transporte transcontinental. Os criadores cruzaram diferentes tipos de alface durante 15 anos, alcançando máxima densidade foliar e resistência à água. O fundador da empresa, David Berry, entendeu a principal necessidade do mercado americano. Eles precisavam de um vegetal que mantivesse sua aparência comercializável depois de 2 semanas em um vagão de trem. O valor nutricional ficou em segundo plano em relação às demandas de logística e lucratividade. As primeiras remessas da nova salada viajaram da Califórnia para Nova York em vagões especiais cheios de gelo picado. É por esse recurso de transporte que a salada recebeu o nome de iceberg, como uma lembrança das toneladas de gelo necessárias para sua entrega. Em 1920, o iceberg começou a dominar o mercado americano de vegetais folhosos. Os agricultores da Califórnia plantaram-na em dezenas de milhares de hectares, criando a primeira monocultura industrial de plantas de alface. A inovação técnica transformou o iceberg num produto ideal para o mercado de massa. O resfriamento a vácuo, inventado na década de 1930, permitiu reduzir a temperatura das cabeças de repolho de 30 para 2 graus em 20 minutos. A embalagem em atmosfera modificada aumentou o prazo de validade para até 1 mês sem qualquer perda visível de qualidade. Os engenheiros substituíram o ar comum por uma mistura de nitrogênio e dióxido de carbono, o que retardou o processo de murchamento e escurecimento das folhas. A padronização do tamanho e formato do iceberg facilitou a automatização da embalagem e do transporte. Cada repolho pesava estritamente de 400 a 600 gramas, o que possibilitava colocá-los em caixas como peças industriais sem danos. Os supermercados se apaixonaram pelo iceberg por suas entregas previsíveis e perdas mínimas por deterioração. Ao contrário dos vegetais delicados,
que exigiam renovação diária, o iceberg podia ficar nas prateleiras durante semanas, trazendo lucros estáveis aos proprietários de cadeias retalhistas. O agrião contém 95% de água e começa a murchar 6 horas após a colheita, mesmo em condições ideais de armazenamento. Suas delicadas folhas não resistem ao processamento mecânico, necessitando de embalagem exclusivamente manual por trabalhadores experientes. Um estudo da Universidade da Califórnia mostrou que o agrião perde até 30% da vitamina C durante o primeiro dia de transporte. Os níveis de ferro e cálcio também são reduzidos criticamente, transformando o superalimento em simples verduras com valor nutricional mínimo. A alface americana, ao contrário, permanece comercializável por 21 dias devido à sua estrutura densa e baixo teor de compostos voláteis. Linhas automatizadas podem processar até 10.000 cabeças de repolho por hora, sem causar danos. A economia do transporte tornou-se um fator decisivo. As empresas ferroviárias cobravam a mesma taxa pelo transporte de uma tonelada de iceberg ou agrião. Mas o iceberg gerou 10 vezes mais lucro devido a zero perdas por deterioração durante o transporte. O gráfico de densidade de nutrientes publicado pelo CDC revela uma lacuna catastrófica entre os alimentos manufaturados e os tradicionais. O agrião recebeu a pontuação máxima de 100, o espinafre obteve 86 e a couve parou em 49. A alface americana, que ocupa 90% das prateleiras dos supermercados americanos, recebeu humilhantes 7 em 100 possíveis. Isso significa que para obter a mesma quantidade de nutrientes, uma pessoa precisaria comer 14 vezes mais iceberg do que agrião. A doutora Jennifer Dinoia comentou os resultados com amarga ironia. Substituímos o alimento mais nutritivo do planeta por um produto que é essencialmente água crocante. O teor de vitaminas do iceberg é tão baixo que mal é superior ao das batatas fritas. A comparação com os mirtilos, que marcaram apenas 11 pontos, foi especialmente dolorosa. Os americanos pagam $5 por um copo de Super Berries, ignorando o agrião, que é 9 vezes mais nutritivo e custa 3 vezes menos. Em 1975, a lendária ferrovia Cress, em Hampshire, carregou sua última carga e foi fechada para sempre. As estações Alton e Winchester, por onde passaram milhares de toneladas de vegetação curativa, transformaram-se em peças de museu de uma época passada. A área plantada com agrião na Grã-Bretanha caiu de 1.000 acres na década de 1920 para míseros 150 acres na década de 1980. A maioria das fazendas não resistiu à competição com o iceberg importado e fechou, deixando para trás canais abandonados. Nos Estados Unidos, a produção de agrião praticamente desapareceu no final do século XX. A última grande fazenda, no Alabama, encerrou suas operações em 1992, incapaz de encontrar compradores para seus produtos. James Wilson, um agricultor hereditário de Hampshire, vendeu o negócio da família em 1980. Os supermercados querem comida que dure um mês, mas o nosso agrião só dura um dia. Perdemos a guerra contra a conveniência. A dieta do americano médio hoje contém 40% menos ferro, cálcio e vitamina C do que na década de 1950. Um estudo da Universidade do Texas acompanhou o declínio do valor nutricional de 43 culturas nos últimos 70 anos. O paradoxo da abundância atingiu os países desenvolvidos. Com acesso a milhares de produtos, as pessoas sofrem de fome oculta. A deficiência de micronutrientes é diagnosticada em cada terceiro residente das cidades americanas, apesar da alimentação excessiva e da obesidade. Os alimentos ultraprocessados representam 60% das calorias da dieta do americano médio. Esses produtos são otimizados para prazo de validade e sabor excelente, mas são praticamente desprovidos de vitaminas,
minerais e antioxidantes. Os custos médicos para o tratamento de doenças relacionadas com a dieta atingiram 300 mil milhões de dólares por ano só nos Estados Unidos. A diabetes, as doenças cardíacas e a osteoporose tornaram-se epidemias, embora possam ser prevenidas com escolhas alimentares corretas. Em 1998, um laboratório da Universidade de Southampton isolou um composto único, o isotiocianato de fenetila, do agrião. Esta substância demonstrou a capacidade de suprimir o crescimento de células cancerígenas in vitro em 90%. O Dr. Graham Peckham publicou os resultados de um estudo de 8 anos. Consumir 80 gramas de agrião diariamente reduziu os danos ao DNA em fumantes em 22%. A alface americana não apresentou efeito protetor em testes semelhantes. Os glucosinolatos contidos no agrião ativam enzimas de desintoxicação no fígado. Esses compostos naturais ajudam o corpo a neutralizar os agentes cancerígenos do ar poluído e dos alimentos processados. Uma pesquisa do Instituto Nacional do Câncer mostrou que regiões com consumo tradicional de agrião apresentam taxas de câncer 30% mais baixas. No iceberg, esses compostos protetores estão completamente ausentes, transformando-o em calorias vazias sem efeito terapêutico. Os médicos vitorianos prescreviam agrião para tratar escorbuto, anemia e ossos fracos, sem saberem da existência de vitaminas. As suas recomendações basearam-se em séculos de observação e numa compreensão intuitiva da ligação entre alimentação e saúde. Nicholas Culpeper, em seu Herbalismo de 1653, descreveu o agrião como um purificador do sangue e fortalecedor do espírito. A ciência moderna confirmou suas palavras. O alto teor de ferro combate a anemia e os antioxidantes protegem o sistema nervoso. Estudos etnobiológicos documentaram o uso do agrião na medicina tradicional, da Irlanda à China. Os curandeiros tradicionais chegaram independentemente às mesmas conclusões sobre suas propriedades curativas, sem possuir ferramentas analíticas modernas. A sociedade moderna depende de rótulos, classificações e campanhas de marketing para selecionar produtos. Perdemos a capacidade de reconhecer intuitivamente alimentos de qualidade, confiando nas empresas para decidir o que se passa nas nossas mesas e nos nossos corpos. No século XXI, o agrião é cultivado apenas por algumas fazendas especializadas em Oregon, Virgínia e Pensilvânia. A Watercress USA produz cerca de 100 toneladas por ano para todo o país, o que representa uma pequena parcela do mercado de vegetais folhosos. Os mercados agrícolas nas grandes cidades às vezes oferecem agrião fresco por 8 a 12 dólares o quilo. Este custo é 5 vezes superior ao preço do espinafre biológico, embora o valor nutricional do agrião seja incomparavelmente superior. O agrião selvagem ainda cresce nos riachos claros das montanhas Apalaches, dos Grandes Lagos e da costa do Pacífico. Coletores experientes conhecem locais seguros para coletar, mas alertam sobre o risco de contaminação por escoamento industrial. As fazendas britânicas em Dorset e Hampshire mantiveram a tradição de cultivo de agrião, servindo restaurantes finos e exportando pequenas quantidades para lojas sofisticadas na Europa. Seus produtos permanecem indisponíveis ao grande consumidor devido a limitações logísticas. A indústria alimentar moderna é otimizada segundo 3 critérios: transportabilidade, prazo de validade e rentabilidade. A saúde do consumidor ocupa o 4º lugar nesta hierarquia de prioridades, o que explica o predomínio das calorias vazias nas prateleiras dos supermercados. O modelo econômico de varejo recompensa produtos com longa vida útil. As lojas lucram mais com um iceberg, que fica parado por 3 semanas, do que com um agrião que precisa ser vendido em um dia.
Gigantes da logística como a Amazon Fresh poderiam revolucionar a entrega de superalimentos perecíveis, mas estão investindo na automação de armazéns para itens padronizados. O sistema funciona contra a biodiversidade e a densidade de nutrientes. A história do agrião mostra que o alimento mais saudável é muitas vezes o menos conveniente para a indústria. Cada escolha de supermercado torna-se um voto para o futuro do nosso sistema de saúde e alimentação. Procure agrião em departamentos especializados, compre de agricultores locais ou cultive-o no parapeito da janela. Os alimentos mais nutritivos do planeta merecem ser trazidos de volta às nossas mesas.